Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou tecer alguns comentários sobre alimentos provisórios, principalmente sobre a possibilidade ou não da sua revisão. Então, se você tem interesse no assunto, fique comigo. A pergunta me foi enviada por uma colega advogada. Eu acho que o nome é Nandra. Não sei, aqui pelo menos aparece no e-mail. Ela diz assim, ótimo vídeo. Ela está se referindo a um short que eu tenho aqui, revisão dos alimentos provisórios. Não deixe de conferir. Ótimo vídeo. Obrigado, Nandra. Sou advogada. Que bom. É sempre bom ter colegas advogados aqui comigo. Mas não dessa área. Essa área eu imagino que ela está falando do direito de família. E peguei um caso para tentar ajudar uma pessoa sem finanças. E o outro advogado não recorreu da decisão de alimentos provisórios decretados há 2 anos atrás. Agora, não resta outra saída para reverter a situação, correto? Está excluído? Oi, Nandra, veja, para quem não sabe, me permita primeiro esclarecer o seguinte. Para quem não sabe, está vendo esse vídeo e não tem o conhecimento. Alimentos provisórios, nós damos esse nome de alimentos provisórios, a decisão ao valor que o juiz fixa, melhor dizendo, ao valor que o juiz fixa logo que a pessoa entra com a ação pedindo alimentos. Então uma pessoa entra com uma ação e alimentos é uma coisa muito importante, não pode esperar pela lentidão da justiça, pelo menos esse é o entendimento. Então, logo que a pessoa entra com a ação, os autos do processo sobem para o juiz para que ele decida sobre os alimentos provisórios. Isso, claro, se o autor, se o requerente fez o pedido de alimentos provisórios, o que é comum, todo mundo pede para o juiz fixar os alimentos provisórios. Por que são chamados de provisórios? Porque essa decisão do juiz ainda não é uma decisão final. Afinal de contas, o juiz decide sobre os alimentos provisórios só tendo ouvido a parte requerente. Foi como eu expliquei. A pessoa procura a justiça, normalmente a mulher, representando os filhos representados pela mãe, procura a justiça pedindo a condenação no pai ao pagamento de pensão alimentícia. Como se trata de um assunto naturalmente urgente, como eu disse, os autos vão para o juiz. E a pessoa, obviamente que na petição inicial, essa mulher, ela vai dar a versão dela dos fatos. Ela vai dizer quantos filhos são, ela vai dizer qual é a profissão do alimentante, ela vai dizer quanto que ele ganha, quais os recursos que ele tem, mas é tudo a palavra dela. E normalmente, veja, isso é até compreensível. Normalmente ela apresenta a versão dela dos fatos, óbvio. Ela está lá para pedir um valor, ela não vai ficar se preocupando em falar das dificuldades daquele obrigado, Normalmente o pai, mas pode ser a mulher, pode ser os avós. Como é um assunto que a justiça, a lei, considera muito relevante, como eu disse, os autos sobem para o juiz e o juiz, com base naquilo que a mulher falou, que a mãe falou normalmente, mas se o pai é que estiver representando os filhos, no que ele tiver falado. Mas normalmente, 98% dos casos, é os filhos representados pela mãe. Então o juiz, com base naquilo que ela falou, o juiz fixa um valor provisório. Provisório porque está sendo fixado no começo do processo. Lá no final, depois da citação, depois da contestação, depois da audiência de instrução e julgamento, lá no final do processo, o juiz vai dar uma sentença e fixar os alimentos definitivos. Então, assim, se chama de provisório porque eles são, de fato, provisórios. E o juiz toma essa decisão com base unicamente
em cima daquilo que o pretendente, né, o requerente, o autor, a autora, informou na petição inicial. Isso são os alimentos provisórios. Como o juiz toma essa decisão, como eu disse, tendo ouvido só uma das partes, é claro que ele pode acabar sendo injusto, né? Porque a parte pode ter omitido fatos relevantes a respeito do obrigado. Logo depois de fixar os alimentos provisórios, o juiz manda citar o interessado. E ele, quando ele é citado, se o valor, ele vai ser informado dessa decisão do juiz, né? Ele vai receber uma cópia da petição inicial, ele vai receber uma cópia da decisão do juiz e está lá dito que a partir daquele momento ele tem que pagar tanto de pensão alimentícia. Então é o seguinte, se ao receber isso, ele percebe que aquele valor é injusto, que está acima da capacidade financeira dele, por exemplo, a mulher diz que ele ganha 5 mil, mas na verdade ele ganha 3 mil. A mulher não falou nada, não disse nada, isso é muito comum, que ele tem mais 3 filhos, que ele tem mais um filho, que ele já paga pensão por uma outra mulher. Obviamente que essas informações são muito relevantes para o juiz. Então, assim que ele toma ciência, se o valor é injusto, ele deve procurar um advogado. E esse advogado vai fazer duas coisas, né? Vai primeiro juntar documentos mostrando para o juiz que o valor é injusto e pedir para que o juiz reveja aquele valor, que o juiz reveja aqueles alimentos provisórios porque a mulher omitiu ou mentiu sobre certos fatos da vida dele. Outra coisa, que ele tem um prazo curto para fazer, um prazo de 15 dias úteis, ele pode recorrer da decisão do juiz. Eu normalmente aconselho os advogados a fazerem as duas coisas. Se apresentar para o juiz, fazer uma petição pedindo a revisão do valor, explicando que aquele valor é injusto por causa disso, enfim, você vai lá pôr os fatos e também, por segurança, você já entra com um agravo de instrumento recorrendo daquela decisão. Por quê? Porque se o interessado, como no caso aqui da Nandra, se o interessado fica quieto, se o interessado não faz nada, é óbvio que o juiz vai supor o quê? Não é, Nandra? O que o juiz vai supor? O juiz vai supor que ele concorda com aquele valor. O juiz fixa lá, meio salário mínimo, ele recebe, não faz nada, não toma nenhuma providência, o juiz fala, opa, acertei, acertei cheio, tá ali, o valor pelo jeito é justo, porque o cara não fez nada. Então assim, depois o cara fica reclamando, não faz nada, é o que deve estar acontecendo aqui no caso da Nandra, que ele deve estar sendo o quê? Executado pela pensão. Provavelmente ele está correndo o risco de ser preso porque não pagou os alimentos provisórios. Mas ele não pagou e também não fez nada, né? A Nandra diz que ele tinha um outro advogado e que o advogado não fez nada. O que é uma pena, de fato. Há muitos profissionais ruins na área do direito. Advogados e advogadas. O sexo aqui não faz diferença. Infelizmente, há muitos profissionais ruins. Mas eu não quero julgar um colega que eu não conheço. Às vezes é o próprio requerido, né? O próprio alimentante que não quis recorrer. Na época ele falou que estava tudo bem, que ele podia pagar aquele valor, mas depois aquilo acabou se mostrando pesado e agora o cara que está sendo executado começa a reclamar, dizendo o meu advogado não recorreu. A gente só tem a versão do seu cliente, né, Nandra? Não temos a versão do advogado, mas, como eu estava dizendo, na verdade sim, tem muitos profissionais ruins, muitos advogados ruins. E eu tenho até aqui um vídeo, uma live que eu fiz, que eu falo sobre como achar um bom advogado, né? Como encontrar um bom advogado. Então, se você está precisando de um bom advogado, procure nos vídeos da live, né, ao vivo, procure lá como encontrar um bom advogado e veja o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Então, como eu estava dizendo, o requerido, né, o alimentante, ele pode tomar 3 opções. Ele pode primeiro não fazer nada. O valor está justo, não faz nada. Que é o caso do cliente aqui da Nandra. Ele não fez nada. Ele pode
pedir para o juiz rever, né? Falar, excelência, ela não disse, mas eu pago pensão para um outro filho. Olha, eu, na verdade, não ganho 5 mil, eu ganho 3 mil. Olha, a minha situação é essa. Então, ele pode pedir para rever. Por que pedir? Porque o juiz, normalmente, ele é uma pessoa imparcial. Ele quer fixar um valor que seja justo. O juiz não quer te prejudicar. O juiz quer fixar um valor justo. Então, assim, se a mulher mentiu, a sua obrigação é ir lá e dizer, ó, não, olha aqui, ó, meu Lorite, olha aqui, olha, eu sou autônomo, olha aqui quanto que eu ganhei o mês passado. Então, assim, e olha aqui, eu tenho um outro filho que ela não falou, junto à certidão de nascimento. E o juiz, obviamente, que, como eu disse, deve ser uma pessoa justa, vai ver aquilo e vai falar, opa, não, de verdade, eu tenho mais 2 filhos, então vamos diminuir aqui o valor da pensão, porque ele já paga para um, já paga para outro. Normalmente é isso. Então, primeira, como eu disse para você, uma das opções é pedir que o juiz reveja o valor. E por último, claro, a pessoa pode recorrer, né? Quase todas as decisões judiciais você pode recorrer, você não é obrigado a se conformar. Eu vejo muitas pessoas aqui no meu canal, o juiz foi injusto, mas o que você fez? Nada. Aí não dá, né? O que nós mais temos na nossa justiça é recurso. Os processos não acabam nunca. Então você precisa ter um bom advogado e falar, doutor, vamos recorrer. Eu sempre, quando o valor, né, quando o meu cliente diz que o valor é injusto, eu sempre recorro, mesmo fazendo um pedido de reconsideração para o juiz. Porque assim eu me garanto de que não vou perder o prazo do recurso, né? Então, se o juiz rever o valor, eu vou lá depois e desisto do agravo, desisto do recurso. Então, são essas 3 opções que o obrigado tem. Ele pode não fazer nada porque o valor está bom. Ele pode pedir a revisão para o juiz, né, explicando por que aquele valor é injusto, e ele pode recorrer. O cliente aqui da Nandra, que a pergunta que gerou aqui esse vídeo, ele não fez nada. Não fez nada. Ele está culpando o advogado dele. Disse, olha, o advogado não recorreu. Então, assim, ele está dizendo que ele foi prejudicado pela atuação do advogado. E ela agora assumiu o processo. E ela está me perguntando se ela pode fazer alguma coisa. Doutor, eu posso fazer alguma coisa? Nandra, veja, das 3 opções que a pessoa tem diante do valor dos alimentos provisórios, o recurso já era, né? Você é advogada, você sabe, já está precluso o prazo para recorrer. O prazo é de 15 dias úteis. Você disse que já se passou 2 anos. Aliás, que processo! 2 anos ainda de alimentos provisórios. De onde será que você está falando que tem uma justiça tão lenta? Aqui na minha comarca, normalmente um processo de alimentos não dura mais do que 4, 5, 6 meses. Você já está aí há 2 anos com alimentos provisórios. Mas esse não é o tema do vídeo, né? O prazo para recorrer, não é óbvio, como você mesmo já viu, não tem mais nada para ser feito. Agora, os alimentos, eles são provisórios. É uma tutela provisória, né, Nanda? É uma tutela provisória. O juiz ainda não deu a sentença. Então, o juiz, ele sempre pode rever a tutela provisória. Então, assim, ele deu uma tutela para garantir, provavelmente, o bem-estar das crianças. Fixou lá um valor que ele achou justo. Se esse valor é de fato injusto, você sempre tem a alternativa, Nanda, de conversar com o juiz. A qualquer tempo você pode conversar com o juiz, tentar explicar para o juiz ali a situação real do seu cliente, né? Obviamente que você vai ter que usar de muita transparência, né? Então você prepara uma petição contando toda a história. Fala por que ele não recorreu. Olha, ele pediu para o advogado recorrer, o advogado não recorreu, o advogado atuou errado e ele acabou o quê? Ficando indefeso. Porque na verdade ele tem mais 2, 3 filhos, porque na verdade ele não ganha nem perto daquilo que ela disse que ele ganha. Então, assim, você vai e usa de bastante transparência. O que não dá para fazer, Nanda, veja, é bancar o esperto, né? Não dá para achar que o juiz é burro. Alguns podem até ser, mas você não pode partir desse princípio. Você não pode achar que o juiz é inocente. O juiz faz isso todo dia. O juiz, mais do que você, advogado, o juiz conhece todas as manobras das pessoas, todas as mentiras. Então é o seguinte, o juiz normalmente, como eu disse, ele não quer ser injusto.
Ele não é amigo da mulher. Ele está querendo, fazendo aquilo que ele acha que é justo diante das circunstâncias. Então, se você chega e usa de muita transparência, né? Conta a real, mostra a real, né? Realmente da situação do seu cliente, faz uma petição, protocola e depois vai lá no cartório e pede para despachar com ele, conversa com ele. Tem muito advogado que tem medo de falar com o juiz, né? E é um direito, né? É um direito de todo advogado, na verdade, não só do advogado, um direito de todos os cidadãos. Aqui na minha comarca, uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha problemas. Ela não era totalmente incapacitada, mas ela tinha problemas. Mas ela era, assim, uma pessoa problemática e esperta. Você entende? Então, assim, ela estava com umas ações lá na justiça, tudo de pensão, etc. E ela ia falar com juízes. Ela chegava lá, sentava na cadeirinha e falava: eu quero falar com o juiz. E não vou sair daqui enquanto não falar com o juiz. E todos os juízes recebiam ela. Teve uma juíza uma vez que me chamou, pediu para mim até lá, eu era na época defensor público, e falou: doutor, essa senhora vem sempre aqui e ela tem uns processos, aí o senhor pode dar uma olhada, ver se o advogado dela está agindo de forma correta, se o senhor pode orientar ela. Ou seja, a própria juíza, você entendeu, se condoeu daquilo que estava acontecendo, porque a mulher foi lá falar com ela. Então, assim, depois de preparar a petição, Nandra, você tem que ir conversar com o juiz. De preferência, pessoalmente. Hoje em dia está complicado, né? Tudo online. Mas nada como o olho no olho, sabe? Aquela conversa olho no olho, fala excelência. Principalmente se realmente o valor é injusto, né? Porque às vezes o seu cliente está pagando e ele só quer diminuir, está pesado. Pô, não estou conseguindo pagar a prestação do meu carro. Estou atrasando a prestação do meu carro. Esse ano eu não vou para a Europa por causa dessa pensão. Aí não dá, né? Meu cartão de crédito está estourado. Aí não estou podendo mais ir nos meus restaurantes. Pô, isso não é a razão. Né? Aí a estratégia é outra. Você entendeu? Você tem que preparar uma boa defesa e apressar o processo para que haja uma sentença, né? Uma decisão definitiva, que vai ser aquilo que o seu cliente quer, ou você vai recorrer. Agora, se realmente o seu cliente está sobre ele com uma pensão realmente injusta, você tem que conversar com o juiz e explicar, falar: aqui, excelência, a história é essa, essa e essa. Pô, a maioria dos juízes, eu acho que todos que eu conheci, querem ser justo. Eles têm lá as ideias dele, acreditam lá nas coisas dele, mas eles querem ser justos, eles não querem ser injustos. Então, assim, se trata, como eu disse, de alimentos provisórios. Então, é uma tutela provisória. O juiz sempre pode rever e cabe a você ir lá e tentar. Isso sempre você pode fazer. E você não precisa fazer só uma vez. Porque a vida muda, né? A vida é dinâmica. Você pode ir lá fazer uma petição, conversar com o juiz, depois você pode ir de novo. Aqui, excelência, tem um fato novo, tem isso, tem aquilo. E insista até sair a decisão definitiva, a sentença, ou você conseguir fazer o juiz te ouvir. E isso que é importante, ter essa determinação de fazer o juiz te ouvir e ouvir o seu cliente, porque o juiz normalmente quer fazer justiça. É isso aí, alimentos provisórios. Esse é um tema sempre que aparece muito aqui no meu canal. Normalmente os homens acabam perdendo prazo para recorrer, acabam não contratando um bom advogado, às vezes não contratam nem advogado, ficam com esse peso na cabeça, depois dizem que o mundo é que está contra eles. Se alguém está te processando, meu amigo, vai atrás de um advogado, o melhor advogado que você puder pagar, procure entender sobre o direito. Só aqui no meu canal eu tenho, pelo menos uma dezena de vídeos sobre alimentos provisórios, sobre revisão de pensão. Assista, aprenda. É mais difícil enganar quem estuda, quem está atento. Agora as pessoas vivem no mundo da lua, depois reclamam quando as coisas dão errado. Aí é fácil, né? É fácil culpar o mundo. Bem, mas é isso aí. Quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar você que ficou comigo todo esse tempo para deixar a sua opinião, né? Se manifeste, fale sobre o assunto, qual a sua experiência, o que você pensa, o que você acha que pode ser feito, no que você não concorda comigo. Conversa isso, me ajuda, isso divulga o meu canal, desculpe, e o vídeo, tá bom?
Também vou pedir para você, se você gosta do canal, não esquece de se inscrever aqui no canal. Tem muita gente que assiste o vídeo, mas não se inscreve, e eu preciso dessa sua força. Deixa também o seu like ou o seu dislike, o importante é se manifestar, eu preciso da sua manifestação. E se você conhece alguém que está passando por isso, alguém que está nessa situação, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Fala, ó, dá uma olhada esse advogado que era defensor público, fui defensor público por quase 30 anos, entende do assunto, dá uma olhada porque isso vai te ajudar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.